Bom dia, paz de arroz. O que temos para hoje, né? O que temos para hoje, que é uma coisa que eu queria falar há muito tempo e por falta de tempo, sei lá, por falta de... Eu não queria falar porque é um assunto meio polêmico, mas nem tanto. Pensei que pensei que ia pegar ônibus hoje, gente, e o ônibus parece que voltou, mas o horário é 7h20, gente. Então, para mim que tem que pegar 7 horas no trabalho, o que restou mesmo é isso aqui. A minha estradinha. Então vamos que vamos. Eunucos. Porque eu não ouço pregação, não ouço ninguém falar a respeito. E é uma crescente, gente, esse modismo, né? É uma crescente por todo lado, né? Vemos, né, esse povo aí, né, de manifestação homossexual, né? Eu não gosto de chamar de gay, não. Gay para mim é um termo muito... É o modismo, né? O que os antigos sempre falam, e é isso que essa pegada que eu vou ter mesmo, são os homossexuais, mas, biblicamente, os eunucos. O que é um eunuco? Né? Pela definição, é aquele homem que se castrou a si mesmo, ou foi castrado, né? Para tomar conta do, antigamente, né, como se diz, tomar conta do harém, né, tomar conta da mulherzada toda lá do rei. Então eles colocavam um homem como guarda, ou como... Para ter o trato com as mulheres, eles castravam o sujeito. E castrando, né, usualmente o homem castrado perdeu a macheza, né? Então, definição de eunuco é essa. A salvação para o eunuco, como muitas das minhas amigas aqui, né, do meu serviço garis, né? Eu fui assaltada de perguntas, gente. O pessoal, quando vê alguém que tem... Eu não tenho muito conhecimento, não, bíblico, não. Mas quando eles viam que tinha uma pessoa com certo grauzinho de conhecimento bíblico, eu sou assaltada por perguntas. E eu não me importo, não. É isso mesmo. Você tem que espalhar conhecimento. Se o conhecimento é saudável, o mundo está cheio de contra-informação. Então, tendo alguém que possa falar, que tenha ousadia de falar o que realmente está escrito, está faltando hoje, entendeu? Pessoas que têm a ousadia de adentrar sem emoção, sem emocionalismo, sem puxar sardinha para o seu lado. Falar o preto, branco, toma aí. Assim que eu procuro ser cada dia, né? Então, o eunuco. Então, os eunucos têm salvação? Tem sim, mas, como era antigamente, né? O eunuco é aquela pessoa assexuada, tá? E o que se define como assexuado? Que não tem desejo sexual, gente. Nem por homem, nem por mulher. É aquela pessoa que o sexo para ele é irrelevante. Porque o corpo não pede. Vou dizer assim. Biologicamente ele não tem esse apetite. Vou dizer assim. Então, desde que eu fui adolescente, que eu percebo certas coisas, né? Aquela pessoinha que tem um comportamento diferenciado, né? Ou seja, rapaz, ou seja, moça, né? E que a turma cai matando, né? Para que a pessoa tome um rumo, uma definição, uma escolha. Mas não um rumo, uma definição, uma escolha em si. Um rumo, uma definição, uma escolha de praticar alguma coisa, né? Então, quando o rapazinho fica quietinho na dele, só estudar, tem um jeito meio meigo para falar. Na minha época da escola, o povo tudo dizia que ele não era homem. E para provar que ele era homem, as meninas, né, ia de cima. Se você não fica comigo é porque você não é homem. Se você não me pega é porque você não é homem. Eu tô dando para você e você não quer, então você não é homem. Então eram as primeiras a sair dizendo para a turma toda, para a escola toda, que o sujeito não era homem. Então, os outros, né, os homens, aí vinha pegar pesado em cima dele. Para ele resolver o que ele é, né? E geralmente os homens é que faziam a maldade. Iam lá se viciar, o coitadinho. Então, na minha época de escola,
como eu sempre fui muito curiosa, né, e sempre fiz amizade com todos os tipos de pessoa, né, mas pelo desejo de conhecimento, de conhecer de pertinho as histórias. Então eu conheci um rapazinho, não vou citar aqui o nome, e ele que estava nesse dilema, ele tinha praticado várias tentativas de suicídio, e estava cortando os pulsos, né, tomando remédio, essas coisas, então se entupindo de droga. Então ele falou, eu perguntei, por que, fulano, que você quer tirar sua vida? Por quê? Porque aí ele falou assim, ó, eu sou infeliz, porque meu pai não me ama, minha mãe já morreu, e os homens só querem usar meu corpo. Na época ele estava começando a tomar remédio para poder crescer seios e ficar mais feminino, né? Então ele dizia, os homens querem... Então por que você, se você não gosta de homem, por que você está com homem? Ele dizia, porque eu quero afeto, eu quero abraço, eu quero carinho, eu quero amizade. Mas os homens só querem, né, me ter como mulher. Então, e esse que eu estou agora quer que eu ponha seios, quer que eu fique mais feminina, né, fisicamente. Então, eu estou fazendo a vontade dele, senão eu perco ele. Mas eu estou infeliz, porque não é isso que eu quero. Ele dizia isso. Então, estava ali sofrendo um acondicionamento, né, naquela época, né, há mais de 40 anos atrás, né, ele estava sofrendo um acondicionamento e forçando a ele ser uma coisa que ele não queria ser, na certeza, gente, era só um eunuco, uma pessoa assexuada, que não tem desejo sexual nem por mulher nem homem, mas a sociedade cai matando, entendeu? Você tem que praticar sexo como se sexo fosse a coisa mais importante do mundo. Não é. A coisa mais importante do mundo é viver e ser feliz, sim, mas saudavelmente, né? De uma maneira reta, íntegra e honrada, né? Para termos nobreza dentro do nosso ser. Nobreza que eu digo é estarmos em conexão adequada com o Pai Celestial. É onde temos a nossa raiz de nobreza. Mas as pessoas não respeitam isso. E na escola, gente, é uma lavagem cerebral, entendeu? Um monte de adolescentes feridos dentro do seu lar, sofrendo abuso, né, emocional pelos parentes, né? E a sociedade em si, todo mundo doente. Então, quando chega um sujeitinho desse, ou uma sujeitinha dessa, cai matando. Eram os piores bullying que eu assisti, que eu fui testemunha e fui vítima também. Foi dentro da escola. Eu odiava a minha escola, gente. Odiava. Então, que eu era magrelinha, né? Hoje nem tanto, até com o rosto redondinho, né? Era bem magrelinha e bem pretinha mesmo. Eu gostava sempre gostei da minha cor negra. Mas no Rio de Janeiro, como tem abundância, né, de vitamina D, 40 graus, eu era muito mais negra. E meu cabelo tá pintado, tá, gente? Mas ele é amarelo sarará, fogo. Aqui, principalmente aqui na frente, todo rajado de amarelo. Então, eu era aquela chamada de tição, né? Preta, cabelo amarelo. Gente, sofri muito bullying. E eu acompanhando essa situação desse meu colega, né, vendo que ele estava se né, figurando para agradar os machos dele, totalmente entregue naquela vida de servidão sexual, porque não tem, se perdeu dentro de si mesmo. A definição é essa. Se perdeu dentro de si mesmo. Perdeu a identidade, não tem referência, então segue só o caminho da carência de um alguém que desde a infância foi ausente, que era seu pai, né? Seu pai trabalhava muito, viajava, deixava ele com os empregados e era um homem muito, muito frio, muito rígido com os empregados. Os empregados também, tudo emocionalmente também doentes, abusavam dele sexualmente. E ele cresceu com esse estigma, que para ser amado, ele tinha que ceder o capricho da pessoa doente, mesmo contra a sua própria integridade. Gente, está cheio. Como no meu caso, eu sofria muito abuso quando era criança, isso gerou em mim
uma agressividade contra a sociedade, as pessoas em geral, eu não queria ser mais vítima, então passei a ser conivente. Então tem uma leva de rapazinhos assim, gente, pelo jeito extravagante com que eles demonstram, eles querem ser escandalosos, eles querem expor isso, se possível for para o mundo, então obrigar os outros homens, né, os outros héteros, que eles chamam de homofóbicos. Olha só, gente, homofobia significa medo de homem. Aí, mas eles associam isso como se fosse uma patologia. O medo do homem é medo de ter sexo com o homem. É isso que é para eles a homofobia. Gente, isso é uma inversão, né, do caráter da palavra. Porque medo de homem é diferente de ter medo de... E se tem medo de ter sexo com o homem? Como assim? É a aberração das aberrações. Como assim? Medo de ter sexo com o homem. Gente, essas questões assim são muito sensíveis de abordar, porque essas pessoas que estão enquadradas nesse contexto são muito feridas pela estrada da vida. Então qualquer coisa que se você se diz, que você reporta, que se manifesta, para elas é uma ofensa maior que o mundo. Não, vamos processar, e a lei defende, protege essas pessoas e dá assim, incentivo para essa situação. Está nas escolas já, gente. As escolas que eu ouço um monte de pais reclamando, que as crianças reclamam que o banheirinho da escola não tem porta. Agora quem pode frequentar o banheiro é menino e menina, todo mundo junto. E as escolas já estão com essa programação de unificar todo mundo. Não existe gênero. Cada um pode escolher ser o que quiser ser. Pode ser homem, mulher, menino, menina, menina, menino, ou então menino rato, menina galinha. Tudo em prol da sexualidade exagerada. A foco deles é que o único motivo a qual você pode ser feliz é se você praticar o sexo desbandeirado, que não há mais. Então os relatos desses coitadinhos, dessas coitadinhas que entram nessa vertente porque querem ser felizes, querem ser amados, querem ser aceitas, querem ser legal com a população, querem ter curtida, seguidores no grupo, né? Aí a gente ouve os relatos das mães e das próprias pessoas que vivenciam essa situação, a tristeza, o vazio interior, o caos emocional total. Eu conheci uma menina no Rio de Janeiro, gordinha, né? Bem obesa. E ela, carente, gente, carente, querendo arrumar um namoradinho, né? Eu e ela andamos juntas, eu era a magrelinha, pretinha demais, cabelo amarelo, que ninguém queria perto, e ela gordinha. Gente, o que tinha de bullying que ela sofria, que eu sofria por causa da nossa aparência física, era tremenda. Só que eu sempre gostei de menino e sempre me interessei por menino. Nunca tive nem sequer curiosidade de conhecer menina. E ela, coitada, carentona, queria. Ah, já que os meninos não me querem, ela dizia isso, eu vou dar em cima das meninas. E as meninas mais bonitas é que eu vou pegar só para sacanear esses meninos. Eu ficava assim, olhando aquilo. Gente, isso é também uma outra patologia. A pessoa fica naquele sentimento de inferioridade e rejeição tão profundo que resolve... Deixa eu ver se esse vídeo não está muito longo. Que resolve, então agora vai ser eu que vou atacar, né? E nesse ponto tá aquelas que foram estrupadas, tá aquelas que foram... de sofrer abandono emocional de alguma forma pelos pais. Todo mundo achando uma maneira de revidar o mal emocional sofrido. Querem revidar. Então tá aí o bloco aí desses trans, lésbicas, gays, né? Um monte de gente ferida e mal resolvida emocionalmente, psicologicamente, né? Marchando por uma defesa de algo que nem preenche a vida deles mesmos. Estão tristes, gente. Você pode ver quando eles se reúnem, as fotos que eles postam,
uma tristeza pulsante, que precisa de álcool, droga, precisa de sexo desenfreado, orgias e mais orgia, para poder saciar um vazio que está profundo lá dentro. A salvação para o eunuco, assim, nem todos ali são eunuco, é verdade, nem todo homossexual é eunuco. Muitos são vítimas realmente de tanto abuso, de todo tipo, que perderam a sua identidade. Eles não sabem mais quem são e procuram um ponto de apoio no caos existencial que estão vivendo, em alguma forma de viver. E a forma de viver que eles acham mais fácil é esta. Mas os eunucos mesmo não têm desejo, eles foram forçados pela circunstância, pelo modismo. Então se sujeitam. É a mulher que não tem desejo sexual, mas vira serva de uma outra predadora, vou dizer assim. O mundo chama predador, mas a palavra predadora é pesada. Sabe aquela pessoa que ataca a outra para a outra sair do armário no ditame deles? Ataca. Não, sai do armário, você precisa se assumir. Ou então, você tem que experimentar para você ver se você gosta, né? E como a pessoa geralmente é uma pessoa muito retraída, né, nos seus casos, né, ou então com medo da solidão, com medo de andar sozinha, com medo de romper laços, né? Ela prefere um relacionamento tóxico do que não ter relacionamento nenhum. Então se sujeita, vai, mergulha na base de muita droga, muito álcool, de fachada, gente. Estão sangrando, estão tristes por dentro. E quando se junta, é só falar de cachorrada. E quanto mais escancarado for o sexo, é assim que eles querem, é mostrar, tem que mostrar. Tem que, sei lá, um protesto, sei lá, uma coisa doentia mesmo, não é saudável. É isso essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Então eu falei para aquela mãe, para o eunuco tem salvação sim, tem até reino, mas ele tem que voltar a ser o que ele é, ser sincero com ele mesmo. Ele é assexuado, ele não deseja sexo. Ele só deseja amizade, companheirismo talvez, mas não sexo em si, o ato. Hoje em dia ninguém fala isso para a pessoa. Quando vê que o rapaz é meio efeminado, você é uma aberração, você é isso. E não procura entender o que está acontecendo com esse rapaz. Será que ele é um eunuco? E apoiá-lo, né, naquilo que ele veio para ser. Porque há um chamado, há um propósito do Altíssimo para os eunucos. Está lá. Filipe pregou para um eunuco e ele foi salvo. Apóstolo Paulo, era eunuco por decisão própria também. Está lá na Bíblia, nas Escrituras. Eunuco que não busca sexo. Não busca sexo. Então, as pessoas ficam tudo... Não, há um chamado, há um propósito para esses tais que são eunucos. Agora, a questão agora é nós arregaçar a manga e procurar, entendeu? Com a sensibilidade do Ruach HaKadosh, até as revelações próprias, as palavras próprias, que vai realmente trazer libertação e edificação para essas pessoas. Ou para nós mesmos, se você estiver enquadrado nesse quesito de eunuco. Não tem desejo sexual, tem desejo de carinho, de afeto, mas o ato em si não te diz nada. E hoje em dia, necessário ter muita coragem para a mulher ser mulher. Muita coragem. E para o homem ser homem. E muita coragem para ser eunuco. Antigamente, a moça que não buscava varão e as idades ia passando, chamava de solteirona. Hoje é sapatona. E às vezes a mulher nem pratica. Ela fica ali sozinha no celular, na sua casa. Umas são hiper megas femininas, se arrumam, são bonitas. Mas que é todo mundo querendo imiscuir a sua vida solitária. Às vezes é solitária de você e de mim, mas não do Ruach HaKadosh.
Fica esperto aí, querido. Tá na Bíblia. E mesmo assim, homens que não buscavam casar, ficavam lá sozinhos na dele. Mas tem sempre uma predadora, né? Mulher também é um bicho feroz. Quando encarna no homem, esse homem, ela cerca ele, abre as pernas, manda a foto. E ela também, misericórdia. Mas se o homem não reage, você não é homem não, você é gay. Você tem que sair do armário, você tem que logo dizer que você é gay. E o coitadinho fica tão... Se ele não tiver maduro, com o seu emocional maduro e consciente, ele também vai sair dizendo, ah, eu sou gay mesmo. Mas não gosta de homem também. Não para esses tratos. Para esses tratos. Mas a maioria se submete. A maioria se entrega. Como o mundo está hoje. Então, gente, nós temos que estar, né, posicionados, está aclarado o nosso entendimento sobre essas coisas, tá? Para não sermos mais um espinho na ferida de alguém, e em vez de estar resgatando, nós estamos empurrando mais e mais e mais e mais para o caos que está esse mundo aí, tá? Paz de arruxa, querida. Paz de arruxa. Tchau, tchau.